pode gerar um impacto emocional e até espiritual na vida dele. Então, o uso de palavras, sabe, palavras sem valor, palavras de maldição, palavra mal para o seu filho, isso tem um impacto emocional na vida dele. Isso também tem impacto na vida espiritual deles também. Aí, tem aqui, que eu coloquei para a gente entender, ó. Acredite, alguns pais, em momento de raiva, chamam os filhos das piores coisas e dizem: você é burro, idiota, maluco, doido, peste, pestinha, monstrinho, uma besta, né? Lerdo, retardado, está com Satanás no corpo, maldito. Os pais devem abençoar e não amaldiçoar. Eu já vi, isso aqui é uma coisa aqui que muito se vive dizer: está com pão no corpo, e aí ele vai ficar com pão no corpo. Porque você está dizendo que ele está, e ele não está. Então está amaldiçoando a criança. E muitos dizem: você é um burro, eu quero criança inteligente. Mas aí ele vai acreditar que ele é o quê? Aí chama de idiota, de doido, de maluco. Sabe o que é uma pessoa doida? É uma pessoa sem perigo. É uma pessoa que faz coisas sem, sabe? Um dia passa um cabo aqui, correndo aqui, sem roupa, sem nada. Ele estava doido. Nem roupa aqui. Quando se der sua carreira aí, está deitado sem roupa dele, vai para ele. E ele doido correndo na rua, indo no mercadinho, por ali, imagina. Tribulação. O cara estava sentado no lugar, chegou um camarada assim, do nada, pá! Eu já fui no ponto do Carnaval, já fui visitar pessoas, né? Fazer evangelização. E Miguel foi e outros, aí foi lá e é uma coisa terrível. Uma pessoa servida, uma pessoa, sabe, sem controle emocional. Né? Que cria fantasia na cabeça, cria, sabe, coisas. E às vezes a pessoa, por não saber o significado de doido, sabe, de cabeça vazia, aí chama e o menino começa a agir como doido. Aí depois que está fazendo coisa maluca, os pais vão dizer: eu não ensinei isso, mãe. Chamou de doido, chamou de maluco, chamou de burro, né? E a pessoa fica achando que isso não tem impacto, mas tem um impacto emocional na vida da criança e espiritual também. Abate a alma, esquece a criança, né? Aí chama, né, que peste na Bíblia, peste, pestilência, é doença. Quando fala de pestilência, é pandemia, é uma doença, uma peste, chamado, né? Então, chama de monstro, quer dizer, uma criança que nasceu na barriga dos pais, né? E chama ele de monstro, então quem botou esse monstro para fora? É o monstro também. Não é verdade? Ó, chama de besta. Se chama de besta, amanhã é o quê? E tem muita gente que chama, né? Retardado, você é um retardado, né? Você é um maldito, você é um infeliz. E a criança vai ficando infeliz, retardado, porque aquele que era para abençoar, proteger e amar, amaldiçoa ele, ele fica triste. Né? Isso vai ficando lá no coração da criança. A ponto que coisa ruim na oportunidade de usar essa criança para fazer o mal. E os pais. Quando achar maiorzinho, tanto sofreu humilhação, quando chega maiorzinho, tem deles que se revoltam quando o pai briga, dá no pai, mata a mãe. Aí o que foi que aconteceu? Mas vai ver o histórico lá atrás o que aconteceu. Né? Pula aí, por favor. Ó, podemos educar sem gritos? Pode ou não? Eu já vi pais que, meu Deus, o povo da vizinhança todinha como que ele chamou? Não é? A rua toda e alguma coisa está acontecendo grave. Quando vai olhar, tem um tamanho na rua correndo.
Precisa. Quando o pai e a mãe começam a gritar, eles perderam o que? A autoridade. Quando eu ia para os meus filhos, aí, primeiro foi o meu filho, depois de quase 5 anos. Eu falava com ele queria correr, eu disse, não é aqui, eu não vou correr atrás de você, não, não estou com serviço, é aqui. Ele viu. Eu falava com ele, primeira vez, segunda vez, na terceira vez, aí dá uma palmadinha. Hoje não pode não, o pai está dando filho, você não tem aí. Porque ninguém pode dormir machinho, né? Como se devia. Mas os da geração que foram corrigidos, hoje são do nome de Deus. Se perde algum porque não quer nada com a vida. Mas a maioria do povo mais antigo, que são homens de bem, mulheres de bem, porque respeitavam os pais, respeitavam as pessoas mais velhas. Eu aprendi com meu pai que quando eu subisse no ônibus, chegasse uma pessoa mais velha do que eu me levantasse e cedesse um lugar para aquela pessoa. E eu fazia isso. Né? Aprendi que o filho se levanta da cama, encontra o pai e a mãe, bença papai, bença a mamãe. Ele não está dando a bênção, ele está pedindo a bênção. Né? Tem assim, dê a bênção ao seu pai. Não, ele vai pedir a bênção, porque quem dá a bênção é o pai. Então quando ele diz bença papai, ele está pedindo a bênção. E o pai, Deus te abençoe. O pai está dando a bênção sobre ele. Entendeu? Esse negócio de bênção foi Deus que criou lá no princípio. Os filhos de Abraão foram abençoados por Abraão, os filhos de Noé, os filhos de Jacó. Os pais colocavam as mãos, os filhos de José, e abençoavam os filhos. Era costume, porque Deus ensinou que os pais tinham autoridade sobre os filhos. Então os pais colocavam a mão e abençoavam cada filho. Né? E as bênçãos acompanham. Então, nós podemos educar os filhos sem gritar. Né? Use palavras, não grito. Por quê? É a chuva que faz as flores, não é a tempestade. A tempestade não faz crescer as flores, ela destrói, ela atrapalha. Mas a chuva, ela faz crescer. Faz crescer. A tempestade não, ela destrói. Então, os educadores descrevem como referência negativa na educação na educação das crianças, os pais ausentes, omissos na educação de seus filhos, evitando o diálogo, vale-se de quê? Métodos agressivos, impõe sua autoridade e fala sempre aos gritos. O pai não estava presente, os pais, né? E aí dá mais atenção a qualquer coisa e os filhos ficam assim. Aí quando quer chamar a atenção do filho, tem que gritar, porque os filhos estavam tão envolvidos com outras coisas que já não respeitam mais o pai. Sem contar que uma das coisas que tem atrapalhado muito as crianças é usar os aplicativos para joguinhos, essas coisas assim. E aí, muitos jogos que tem, ele leva as crianças a desobedecer os pais. Tem um jogo por aí que isso é antigo, né? O meu menino, quando eu descobri, eu tirei logo. Eu tirei logo do meu menino porque naquele tempo era aquele jogo que era para camarada se colocar no lugar de bandido. E aí ia matar a polícia. Aí eu vi só mesmo brincando, aí eu fui olhar, que jogo é esse? É GTA, né? Aí eu disse, que jogo é esse aí? Aí, quando eu fui observar o jogo, ele era o bandido e a polícia atrás dele. Não, está tudo ao contrário. Meu filho, você vai jogar esse magrão. Você é bandido? Não. A polícia é para quê? Autoridade, para botar ordem nas coisas. E você está sendo bandido aqui. Você quer não. Mas é uma coisa tão influenciada pela coisa ruim que as pessoas aqui no coração, elas querem a qualquer custo. E agora tem os piores, né? Que são mais piores ainda. Sem contar que tem jogos aí que influenciam na mente e no espírito da criança. A ponto que eu já vi uma criança aqui um dia que eu morava aqui, e essa criança começou a dizer palavras que estavam saindo ali e ela caiu batendo. Eu vi, ela caiu batendo e essa criança mora aqui.
que era um rapaz casado. Ele caiu batendo. Quando ele começou a pronunciar as palavras de feitiçaria, casando ali, de maldição, ele caiu batendo ali, chamaram a Santa Maria. O rapaz da Santa Maria quem sei, disse assim, ó, isso aqui não é médico não, isso aqui é espiritual. E aí depois ele ficou bom, até hoje, mas ele mesmo testemunhou, dizendo que foi quando ele começou a falar as palavras do jogo. Então tem muito jogo ali, que ele por trás de quem criou isso aí, é uma maldição. É uma maldição que, principalmente, os filhos que andam na casa de Deus. Né? É muito sério isso. Tem criança aquela criança que passou por exemplo para todo mundo ver, matou, os pais eram policial, ele matou o pai, matou a mãe, matou as irmãs, acho que eram duas irmãs, e foi para a escola como não estava acontecendo. E essa polícia até hoje não acredita que foi ele, sabe por quê? Porque é uma coisa maligna por trás. Pegou a arma do pai, não, mas você acredita que tinha que pegar essa arma, até hoje ninguém conseguiu encontrar outro meio. Foi ele que foi lá, matou os pais, parece que deu uma coisa, os pais ficaram meio sonolentos, dormindo, matou eles, matou as irmãs. A escola como não estava acontecendo, era aquele jogo do capu, né? Eles acabou no capu e tem esse jogo por aí. Então, tem coisas que pessoas amanhecem o dia. Eu não sabia. Eu não sabia, mas tem esse jogo aí, quando você joga no Japão, tá aqui, joga com daqui, né? Não, Free Fire. Não, mas é caro. Eu vi um canal dizendo que sem ter gastou R$2.000. De jogo eles vão cobrando, quanto mais coisa, parece que vai aumentando a oferta, então você vai pagando. Se você quiser ter mais coisa, você vai pagando. É por isso que às vezes não é nem droga, tem uns que é droga, tem outros que não é droga. É dívida dessas coisas, ele vai apertar os pais para dar dinheiro para pagar dívida, para coisar, para poder ter mais, que quanto mais chega, aí vai uma coisa, nunca termina. Então é preciso ter controle sobre isso. Né? Sobre isso. O meu menino mais velho, nós compramos um texto, 2, parece. Ele começou a trabalhar no cabelo menor, ele gostava muito de videogame, aí comprou. Aí eu percebi que eu estava muito ligado com aquilo ali. Eu disse, esse menino está muito. Sai daquela obcecada. Aí quando foi um dia eu acordei, eu sempre acordo para orar às vezes do Senhor. Aí eu percebi e no meu coração disse assim, o mundo estava jogando. Aquele negócio no meu coração, eu estava jogando. Eu disse, meu Deus, isso não é verdade que eu estava jogando. Aí eu saí, eu morava aqui. Aí eu saí, aí eu estava deitado no sofá. Olha, foi tão ligeiro que ele percebeu quando eu saí da cama, né? E aí ele desligou logo. Só que não deu tempo para apagar a coisa, ficou vermelho. E aí ele deitado, né? Aí eu saí, aí eu disse assim, não acredito, você estava jogando mesmo. Aí eu fui no coisa, quando eu fiquei a boca, já estava quentinho. Aí eu disse, eu sei que você estava jogando, viu? Você não está dormindo, eu estava me ouvindo. Amanhã a gente conversa. Amanhã você vai botar placa de venda e vai vender esse negócio. Não quero você com isso aqui está acabando com a sua vida. Aí amanheci o dia todo para estudar ou para trabalhar, todo cansado. Como é que eu estou jogando? Não dormia. Aí quando foi no outro dia, ia fazer as 4 meses que comprava, já estava na garantia, já era seguro. Aí eu toco a igreja e ele me vendeu, eu disse, embora. Você vai vender isso aqui, não quero sacar para sua vida não, vai atrapalhar você. E acabou. Como eu quis me respeitando, ele não questionou. Se fosse filho rebelde, era uma briga, era uma zoada, não vou escandalizar, vai vender, acabou a conversa. Então a gente tem que ter cuidado, porque nós não podemos perder a autoridade, não podemos perder o controle dos nossos filhos, e não é preciso estar gritando, é preciso conversar, sentar com ele e mostrar quem é você, como autoridade, como pai, como mãe, e questão do respeito, para que eles entendam quem é os pais. E aí ele vai entender, vai entender essa autoridade. Pula aí, por favor. Ó, corrija seus filhos, mas não maltrate. Né? Ó,
como eu li ali, a vara da repreensão da sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Quer dizer, quantos pais estão envergonhados, né? São pessoas de bem, mas o filho está envolvido com coisa errada aí. E aí isso para o pai é uma tristeza. Né? É uma tristeza. Mas para o filho entrar no caminho errado, tem que ter alguma brecha que foi dada lá atrás. Eu sou exemplo disso. Meus filhos estudaram no Bom Conselho e outro no Alberto todo. Mas sempre ia fazer uma visita de surpresa lá. Sempre ia. Por quê? Porque eu sei qual é a influência que teve esse colégio. Houve outro caso aí que o pai perdeu o filho, porque deixou a vontade, começou a usar droga lá e tal. Qual é o pai que não percebe você que ele está usando uma coisa não? Só se for demente, eu estava muito ocupado, não tem tempo possível, aí não percebe. Mas se o pai for um pai que ame seu filho, cuide do seu filho, vai perceber alguma coisa errada. Estava falando com a Sônia hoje de tarde. Como é que o meu filho, meu trabalho, chega com dinheiro novo, roupa nova, tem dinheiro, compra não sei o quê, sem trabalhar? Está vindo de onde esse dinheiro? Onde ele conseguiu tudo isso? Se o meu filho ele fosse estudar na casa de alguém, eu ia levar ele lá para saber que casa era, quem era, com quem ele ia fazer esse trabalho, para saber quem era a família. Nunca deixei eles ir sozinhos. Mas com todo esse cuidado, fazendo visita surpresa, chegando no colégio surpresa, um dia eu ia trabalhar, eu trabalhava primeiro, um dia eu fui para a empresa prestar conta, e aí quando eu subi no ônibus, tinha uma menina que estudava com meu filho, estava no ônibus, e meu filho não estava. Aí eu cheguei para ela e disse assim, tudo bom, fulana? Tudo bom. Já largou já. Eu disse, cadê o Lucas que não estava com você aqui? Ela ficou toda descapeada, sem querer dizer, eu falei. Ele ficou aonde? Ele foi para onde? Aí ela disse, ele vai no ônibus aí na frente. Ele está indo para o shopping do meu colégio. Ó, por todo o cuidado meu, ele deu essa escapulida. Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi a Deus que o ônibus parasse igual, para eu poder correr na frente e pegar o lugar na frente. Aí chegou ali na Figamandinha, naquele posto lá da Elinorte, acho que é Elinorte, que vai para Brejal. Aí o ônibus parou. Aí eu corri, abre aqui rapidinho aí. Bati na porta do motorista da frente. Abre aqui, por favor, meu filho, aqui não fala com meu filho. Quando a porta abriu, ele descia, o pessoal descia, né? Ele descia, ele ficava assim na porta assim, o pessoal descia. Aí quando o cabo abriu a porta, ele começou a descer, ele ficou assim. Aí quando ficou assim, deu de cara comigo, aí eu disse, desce. Aí eu desci. Obrigado aí, amigo, o carro foi embora, pegou outro que vinha atrás, foi ir. Naquela hora, deu uma ira tão grande. Deu uma raiva tão grande, porque eu tinha dito a ele tantas vezes que não fizesse isso, porque a gente não pode confiar em ninguém. E nessa hora, a vontade era dar uma lapadeira ali mesmo. Mas aí eu disse, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que conversar com ele. E Deus me colocou no coração para conversar com ele. Aí eu disse, meu filho, eu confio tanto em você. Como é que você sabe uma pessoa que você não conhece? Você conhece esse colega? Não, assim, colega assim. Ele chama você para que chama, você vai, quebrando aquela confiança que eu lhe dei. E você vai para um lugar desse, quantas crianças ou pessoas morrem, porque chega lá, eu ia procurar você na escola, você estava no chão. E se acontecesse alguma coisa com você? Como é que eu ia saber que você estava ali? Aí eu fui conversando com ele, começou a chorar. E ele aqui umas 12 anos, eu acho. Ele disse, pai, eu não vou fazer mais não. Eu disse, eu confio em você. Aí eu falei com ele, conversei, pronto, foi a última vez. Mas sempre de vez em quando eu chegava no colégio e perguntava ao diretor, perguntava ao professor como é que estava, os professores pedindo, como é que estava o meu filho aqui, o comportamento dele. Aí, quando eles falavam, não, seu filho é bom, inteligente e tal, não tem problema nenhum com ele, ele é muito respeitador, educado e tal, sempre elogiava meus filhos. E aí, eles disseram, só tem um probleminha com ele. Todo professor falou para mim, uma história que eu disse, qual é? É que ele fica com o gato na beira. Ele tocava bateria nele. Aí ficava, sabe? Aí eu disse, não, mas eu vou corrigir isso aí. Aí pronto, acabou. Os meus filhos diziam assim, ó, se você achar um outro gato, se você achar no colégio, tem dono. O gato é sem dono. Tem terra por aí,
sabe, nenhum teste, não tem dono, tudo tem dono, nada não é sem dono não, tudo tem dono. Então, uma vez um trouxe uma borracha e um lápis. Eu achei minha sala, pai. Não, deu dono. Volte com ela amanhã. Procura a professora, entregue para ela que ela vai encontrar o dono. Tudo que cai ou que alguém tem dono. Então, devolvo. Pronto, eu sempre criei meus filhos dessa forma, mas nunca criei gritando. Ei, chega! Esperneando não. Ó, fazia assim, ó. Esse não. Até hoje, os dois são casados. Mas se eu chegar para ele e dizer assim, ó, vou falar com você agora. Eu não vai dizer amanhã, é agora. Isso é mesmo já casado. É questão de respeito também. Né? Então, ó, portanto, estabelecemos limite às crianças e não apenas quanto à alimentação, mas principalmente acerca dos valores morais e espirituais. Então, tem pais que se preocupam em dar limite às crianças para ficar comer. Você não pode comer isso, não pode comer isso. E o resto das coisas ele pode fazer tudo. Olha aí, por favor. Ó, aqui está pegando na goela, cara. Meu Jesus. Ela está quase enganando aqui. E tem pais que deixam os filhos ficar assim, não é assim mesmo, é não. Ó, a mãe superprotetora, temendo produzir algum trauma na formação da criança, acaba por não corrigi-la. Não é isso que a Escritura ensina. O pai e a mãe são responsáveis pela disciplina dos filhos e não pode fugir desse dever. Então é pai e mãe que tem essa responsabilidade. Você não pode deixar o filho ficar assim, né? E tem pai que, se for na rua isso aqui com o outro, aí fica torcendo para o filho ganhar. E se o filho perder, a briga está feita com o pai e o filho. Né? Aí vai brigar com os pais, porque a mãe super protetora não quer corrigir o filho. E se não corrigir o filho, vai pagar o preço mais tarde. Vai ser cobrado mais tarde. Então, os pais têm o dever de corrigir os filhos para que não perca o controle dele, né? Dele. Então, diz aqui, ó, mais o que ama o filho, desde cedo o corrige. Então, se você ama o seu filho, você vai preparar para ser o quê? Um cidadão de bem, uma cidadã, né? Vai instruindo, vai ensiná-los os princípios, as coisas boas, moral, espiritual, para que eles cresçam entendendo qual é a vontade de Deus na sua vida e também o caráter moral da mãe, do pai, para que o filho entenda. Tem pessoas que é tão protetora que não quer corrigir o filho para quê? Ah, vou magoar meu filho, ele vai ficar traumatizado se falar com ele assim, sabe? Tem mães até, ou pai, que briga com o marido ou com a mulher por conta disso, por não corrigir o filho. Né? O pai vai corrigir? Não pode. A mãe vai corrigir? Não, eu estou fazendo não, porque senão vai criar um trauma na criança. Peraí, a criança tem que aprender. A criança tem que aprender o que é o certo, o que é errado. Né? Tem que ser ensinado pelos pais. Pais e mães são responsáveis pela disciplina dos filhos e não pode fugir desse dever de corrigir seus filhos. Né? Quando você deixa corrigir seus filhos, ele vai andar sem rédea, sem direção, e aí, por falta de correção, mais tarde ele está respeitando ninguém. Né? Pulei, por favor. Ó, quem são seus filhos para você? A Bíblia responde: os filhos são bênção de Oh, glória. Ó, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Então, o que é seus filhos? São bênção de Deus. Se eles são bênção de Deus, eles são apenas aqueles que vão herdar o que você vai deixar na questão moral e espiritual. E, sem contar que vocês e eu, nós somos mordomos dos filhos, nós somos mordomos para criá-los, mas eles são de Deus. Então os pais criam os filhos, mas sabendo que tem uma responsabilidade dentro de Deus, porque
os filhos são herança de quem? Do Senhor, não é nossa. Nós apenas cuidamos dele para Deus. Né? Aqui, ó. Filhos são o quê? Os filhos são o que aqui está escrito? Presente De Deus. Né? Nada que explique a maravilhosa sensação de ser mãe. Né? Então os filhos são presentes. Quando o filho chega numa casa, ele traz alegria, sim ou não? Ele traz alegria, felicidade, esperança, expectativa dos pais. Né? É a coisa mais importante na vida do casal, o filho. Né? No sentido de que vocês vão criar juntos filhos e a gente entender isso aqui, que os filhos são presentes de Deus para a gente cuidar. Né? Quando nasce um filho, nasce uma bênção, porque os filhos são bênção de Deus. Pula aí, por favor. Ó, formando o caráter dos filhos, isso aqui é muito importante também. Ó. A família exerce um papel importante na formação de quê? Do caráter da criança, que começa a ser desenvolvido, ó, nos primeiros anos de vida. Então, o que você passa para ele agora vai ser formado. É com a escadinha, você vai subindo e vai criando no seu filho um caráter. Seja, tem um caráter e tem um mau caráter. O bom caráter é aquele que ensina as coisas certas. E o mau caráter ensina o filho a ser enrolando, bandido, pastor daquele filho falando, traficando, mentindo. Aí, o que acontece? Disse que o irmão ele falava muito do pastor, o pastor da igreja, e dizia assim: o pastor tem duas caras. Aí dizia direto, cara, eu não gosto desse pastor, tem duas caras. Ele, em vez de passar a lição moral para o filho que o pastor albença, mas um pouco raro, pastor, alguma coisa o pastor pode ter, não gostou. Aí ele dizia assim: esse pastor tem duas caras, eu não gosto desse pastor, tem duas caras. Aí um dia, chamaram o pastor, esse homem, chamou o pastor para tomar um cafezinho na casa dele para jantar, né? E o pastor foi jantar, sentou na mesa, e enquanto o pastor estava na mesa, ó, a criança fazia. Ó. A criança ficava assim, ó, procurando. Aí o pastor se incomodou. A pastor disse assim: não, filho, por que você está me arrumando tanto? Está procurando o quê? Aí a criança, sem entendimento, disse assim: não, estou procurando a outra cara do senhor. Aí o pastor disse: não, meu filho, eu só tenho um não, porque meu pai disse que o senhor tem duas caras. Aí o pastor descobriu que o pai falava dele, né? Mau caráter. Aí ele dizia que o pai dizia para aquele cara que o pastor tinha duas caras, ele ficou procurando. E não achou a outra questão. Eu não tenho duas caras, eu tenho uma só. Não, meu pai só tem duas. Então são coisas que os pais passam para os filhos, né? E ficam aprendendo o que é de forma errada. Ó. Eles aprendem desde pequeno. Ó. A fase mais importante da aprendizagem para o ser humano é durante a primeira infância, que os filhos aprendem sobre o que é certo e o que é errado. Né? Tem contato com valores morais, ensinamento que acompanham para a vida toda. Então tudo que você ensina agora vai para a vida toda do seu filho. Vai formando nele uma base de um caráter, né? Seja mau ou bom caráter. Tem um mau caráter que é um não, e tem um bom caráter que faz tudo certo e quer ver as coisas certas, direitinho, né? Porque ele aprendeu os valores, né? Muitos filhos dizem assim: hoje eu sou isso aqui por causa do meu pai. Meu pai me ensinou os valores, meu pai me ensinou a ser assim, e hoje eu estou aqui por causa do meu pai, que era um homem de exemplo. E isso é gratificante quando o filho fala do meu pai, né? Pula aí, por favor. Ó, a família exerce um papel importantíssimo na formação do caráter da criança. Caráter. O caráter é construído por meio de hábitos, relações, seja ela positiva ou negativa. Né? Reveja as suas atitudes.
As crianças têm na figura do pai e da mãe um exemplo a seguir. Se os pais mantêm hábitos e atitude positiva, de respeito e compaixão com o próximo, seus filhos terão esse comportamento eternizado, sendo uma característica importante no seu caráter. Então, se os pais ensinam isso, vai ficar no coração da criança e ele vai ter isso para sempre na sua vida, né? Os pais são exemplo para os filhos, tendo as suas atitudes, né? Vamos instruí-lo enquanto há tempo. Então, é tempo de botar tudo no lugar, de colocar os filhos para fazer a coisa certa, de ensinar os filhos a coisa certa, e pronto. E aí as coisas vão acontecendo direitinho. Olha aí. Ó. E agora? O cara está com a chave, está com o telefone, está com o celular, está com o tablet, está com o relógio, está tomando café, tudo ao mesmo tempo. Né? Ó, isso é o pai ou a mãe que não tem tempo para os filhos, faz tudo e esquece do principal que é cuidar dos filhos, como se devia. Ó, a igreja tem um papel importante na educação e formação espiritual. Mas o ensino relevante e eficaz virá da onde? Da família. A igreja tem um papel importante, né, na educação espiritual da criança. Mas o ensino relevante e eficaz vem da onde? Da família. A família é que é mais importante para colocar no coração dos filhos, porque é importante. Aqui, ó. Os pais precisam ter tempo para ficar com seus filhos. Os pais têm que ter tempo para ficar com seus filhos. Aqui, ó. Os pais precisam ter tempo para ficar com seus filhos. Não é isso aqui não, ó. Tem que ter o tempo. Sabe por quê? Porque o momento que os pais não têm tempo com o filho, tem alguém lá fora que vai ter. E para ensinar ele o que é errado. Então tem que ter tempo. Eu muitas vezes, com meus filhos, eu parava para brincar com eles. E sentava, nós íamos montar quebra-cabeça, ia brincar de carrinho. Muitas vezes eu brinquei com meus filhos na linguagem deles. Porque se eu não tiver tempo para ele, alguém vai ter. E vai ensinar o que eu não quero. Muitas vezes eu mexi com meus filhos, peão. Né? Muitas vezes eu brinquei de várias coisas, porque eu precisava ter tempo com meu filho e não viver assim. Não tenho tempo, não tenho tempo. E aí alguém vai dizer, eu tenho tempo para você. E vai levar ele para o caminho que você não quer que ele vá. Então o mais importante é ter o quê? Tempo para os seus filhos. Deve se escutar. Eu fui informado do arranho. Pegou o filho e foi olhar a bolsa dele, aqui, né? Criança de 8 anos. Ela foi trocar, não sei o que na bolsa dele. Quando abriu a bolsa dele, estava com tudo enroladinho. Aí disse, meu filho, você achou esse dinheiro há 8 anos? Foi embora daqui, porque foi ameaçado de morte. Aí o que acontece? Ele diz, não mãe, é porque eu estou entregando coisa aí e eu estou ganhando, estou juntando aí. Ele me dá um dinheiro, eu entrego. Ninguém desconfia dessa criança de 8 anos. Estava com um aviãozinho levando as coisas. Ele entrega e deu um dinheirinho. A mãe quando olhou, nem o dinheiro era de levar. Sabe? Entrega essa bolsa e ó, foi embora. Então, quando você não tem tempo com seus filhos, tem o traficante tem, né? Os bandidos tem, os cabas que tem um coração mau tem. Porque isso nessa vida, a gente quer saber quem vai perder, quem vai ganhar. Ele não quer saber ninguém. Ele quer saber se quem é quem não. Ele quer saber das vantagens dele todo. O que importa é ele. Então se você não tiver tempo com seu filho, lá fora quem vai ter. Por isso que eu ocupava sempre meus filhos comigo. Entrava, se divertia com eles, sabe? E era preciso ocupar eles, eu ocupava para que ele não tivesse tempo lá fora. Mas também nunca deixei meus filhos isolados. Ah, você não vai brincar com ele lá? Não, eles iam brincar, mas eu conversava com ele, olha, você entende que isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui não é certo para gente, não dá certo para ele. Faça assim que vai dar certo. Sempre ensinei meus filhos sobre tudo, sobre crime, sobre droga, sobre sexo, sobre tudo. E
Isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Pronto. Meus filhos sabem os valores das coisas, dividir as coisas sem coração. Até hoje, meus filhos, tem muitos amigos por aí, que vivem num mundo paralelo aí, cheio de coisas adultos. Ele conhece, já jogou bola com eles, ele conhece quase tudo da região. Mas nunca se envolveram com nada. Por quê? Eu coloquei no coração deles a questão moral, caráter e espiritual. Para que ele não caísse. Porque quantos pais hoje estão chorando, perderam seus filhos, porque não valorizaram o tempo que não deram com seus filhos. Aqui, ó. Para encerrar aqui. Cuide de seus filhos, ó. Seja o melhor amigo deles, né? Eles pertencem a Deus. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não impeçais de amigos, porque dos tais é o reino de Deus. Então Jesus diz assim: deixa as criancinhas de amigos, porque Deus valoriza as crianças. Então, vocês, como pai, têm que cuidar dos seus filhos, ser o melhor amigo deles, que ele possa confiar em vocês. Se os seus filhos não confiam em você, vai confiar em quem? Vai confiar em alguém lá fora? Porque muitas vezes os pais não descobrem as coisas, porque o filho não confia nele. Quando vem descobrir, é tarde demais. Então é preciso a gente trazer os filhos para perto, para passar para ele confiança, que nós somos o seu melhor amigo. E ele vai entender que outra coisa que quer lá para fora, ele vai entender que é melhor o pai e a mãe ser amigo do pai e da mãe do que lá fora. Tem mais uma aí? Tem mais uma aí. Pronto. Para finalizar, lembre-se, um dia você vai prestar conta com Deus de seus filhos. Né? Dos seus filhos. Você presta conta com Deus daquilo que Deus confiou. Ele é presente, ele é bênção, mas eles pertencem a Deus. E nós vamos dar conta dos nossos filhos diante de Deus. Né? Venha com seus filhos para a igreja. Ajude as tias a cuidar deles. Você é o maior exemplo para seus filhos. Então é muito importante que vocês. Olá, Lara, né? Olá, por favor, cuida dessa criança aí, Jéssica. Cuida da Jéssica aí, porque a Jéssica está carregando demais. Então, venha com seus filhos, porque imagine, você manda seus filhos para a igreja, né? Aí seus filhos vêm, mas os pais ficam em casa. Aí o que acontece? Vai chegar um tempo que ele vai pensar assim: peraí, se lá é bom, porque meu pai não vai? Por que minha mãe não vai? Então, não tem valor nenhum. Ele vai acreditar que não é bom porque os pais também não gostam. Então, é muito importante que os pais venham, ajudem as tias. Quando as tias quiser for pegar as crianças, prepare antes, que a Dani sentar mandando áudio, dizendo: ó, não vai passar aí. Oriente os seus filhos: ó, é bom estar na igreja, tá? Quando tiver culto de criança, venha junto com eles, entendeu? Porque eu ficava feliz de vir para o culto de criança, quando eu fico as crianças cantando, eu falo lindo, né? Então, traga seus filhos para a igreja, ajude as tias, venha com ele, passe segurança para ele, mostre para ele que é importante para você estar aqui com ele também, entendeu? E hoje tem a Jéssica, tem a Daiane que está liderando com as meninas, a Isa, eles estão estudando estar aqui, né? A Camana não está mais, porque a Camana está muito ocupada, está perdendo muito salário, então assim, por ela estar ocupada, foi preciso substituir. Aí a gente substituiu a Camana simplesmente por isso, porque teve tempo que ela não estava podendo vir. Então, era necessário que estivesse mais presente, mas não foi por nada que a gente trocou. Então, a gente colocou essas meninas aí, a Daiane e a menina mais para ajudar, para que elas complementassem, ajudassem a trazer as crianças. Mas eu vi até que alguns pais dizendo assim: ah, mas a Camana saiu porque tem necessidade de trocar às vezes, né? Como eu joguei nas senhoras, né? Como eu troco algumas coisas que precisa trocar, tem que trocar. Então, um vai passando para o outro, né? Então, foi só por causa disso, mas não teve nenhum problema, graças a Deus. Nós conversamos com ela, por questão de tempo mesmo, e a gente substituiu, mas as irmãs não dão conta, então buscar as crianças, então é preciso dar tempo de você, para preparar as crianças antes de tudo, para elas virem para aqui, para a igreja, nos ensaios, no sábado, né? E também nos cultos de criança, todos os pais, é importante eu falar, estar aqui nos cultos. Entendeu?
É todo mundo. Sim, domingo à noite. A gente começou para fazer as crianças meia-noite porque ela vem só uma vez no mês, é muito pouco. Para acostumar na igreja, eu preciso que ela tenha sempre aqui. Então, os domingos também ela pode vir para a igreja e cantar. Entendeu? É importante os pais trazer também, para ajudar assim, até porque nessa caminhada. E a criança sempre vai ser com os pais, né? Até que ela se acostuma com outra pessoa. Então, tem criança que não está vindo mais para aqui para a igreja, por quê? Porque os pais não se interessam, não se preocupam, não tem. Só que mais tarde vai fazer falta. Vai fazer falta que o papel da igreja é ajudar as mães e colocar nos filhos o aprendizado da palavra de Deus, ensinar ele que é importante para a vida dele. Mas se os pais não se interessar, como muitos pais estão nem aí, não leva, nem prepara e deixa as crianças na rua, mais cedo ou mais tarde, se os pais não vêm para cuidar dela, nem trazer para cá, alguém vai ter tempo para ele. Então é preciso ter cuidado. No mundo que vivemos, de todas as armadilhas, de todas as pessoas mal, né? Procurando oportunidade para fazer alguma coisa contra as crianças, levar para o caminho. Você, eu, nós somos responsáveis por isso. Então, o papel que eu estou fazendo, que é chamar a atenção de vocês, para trazer mais perto para nós, e vocês ajudar a tia com isso aí. Às vezes você precisa de alguma coisa, pode ajudar nada, nós, a igreja, nem sempre podemos ajudar em tudo. No mundo de criança, não, mas a gente ajuda que pode. Porque nós temos que ajudar as crianças da vida, temos que ajudar as crianças da grota, né? E o que precisa a gente faz, o que pode a gente faz. Mas às vezes precisa dos pais. Aí vai comprar pipoca, né, Dani? Alguma coisa, né? Fala isso, por favor. Porque a gente todo mês, além do saquinho de pipoca que a gente dá, a gente tem um curso de fazer o lanche geral. Às vezes é uma sopa, às vezes é o pão. A gente sempre tenta variar. Quanto mais recursos a gente tem, melhor a gente faz o lanche. E fora isso, a gente às vezes também tem um curso, porque para trazer o pregador de fora, a gente tem que pagar o Uber dele vir. Porque não é justo, né? A pessoa vir de fora, ainda tem que tirar do próprio bolso a passagem. Aí a gente também paga a passagem do pregador vir. Aí assim, é um curso que quando a igreja ajuda com o que pode, o resto a gente tira do nosso bolso. E a gente faz com amor, com prazer. Mas assim, seria melhor se os pais, né, tirassem É investimento, né? É um investimento, Eu sempre ajudei. Quando meus filhos eram pequenos, sempre ajudava no estudo de criança, sempre ajudava em tudo que era preciso, festinha, alguma coisa, sempre. Quando tinha fardamento, eu comprava o maior prazer, porque quando eu não conhecia Deus, lá fora, quando dia você vai comprar roupa para a quadrilha, é caro e todo mundo compra você para ficar feia. Ia na goela para comprar qualquer tipo de roupa para brincar, e por que não para a casa de Deus? Por que não para trazer suas crianças para aqui? Não é importante o investimento dos pais, dos filhos, porque, como eu disse, está investindo no reino de Deus, e Deus se agrada quando os pais fazem as coisas certas para seus filhos, porque são um presente de Deus, são bênção de Deus, e vocês são cuidadores dele para entregar seus filhos a Deus. E um dia, se não prestar conta dos seus filhos que são de Deus, né? É a responsabilidade, como eu vou prestar conta da igreja, que eu sou responsável, entendeu? Então, que Deus abençoe a vocês. A situação não está aqui, infelizmente não veio todo mundo, mas quando falo em reunião, tem pessoas que já pensam que é um bicho de cabeça, né? Já pensam que a gente vai apertar aqui as pessoas, vai pegar no pescoço, tem, né? Não, a gente está aqui para ajudar no que é preciso, porque eu sei a dificuldade de cada um, e eu sei que é importante juntos, né? Fazer a coisa certa para ajudar. Então, Deus abençoe, ficar de pé, fazer uma oração, agradecer a Deus pela vida de vocês. Esse é o último, né? E a gente depois aqui vai ter um lanchinho aí, ainda tem um bolinho aqui de bolo para vocês comerem depois da oração. Olha aí, Manuel. Meu Deus, fogo puro. Já tá com essa câmera, vai lá. Percebe para o A necessidade de orações. Eu e minha casa é obra do Senhor. Amém. Maravilhoso. Agradecemos por esse momento que passamos aqui. Por tudo que foi ensinado, passado, vai ajudar das nossas vidas. Pai amado, Pai querido, abençoe cada pessoa que aquelas famílias. Deus continue abençoando. Aquelas possibilidades de dá livramento, Deus ajuda, vai abençoar a Julia, abençoa o departamento, abençoa a obra, que seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Ô glória.
Tá? Pode ficar sentado aqui, a minha vai servir hoje.